Salve, galera! Nesse vídeo vamos resolver juntos todas as questões de física do Enem Digital 2020. Eu peguei as questões da prova amarela do segundo dia de aplicação e que eu considerei uma prova assim, até relativamente tranquila. Principalmente se a gente compara, né, as questões do Enem Digital com a aplicação física, né, de algumas semanas atrás, eu achei o Enem Digital mais de boa. Várias questões conceituais, uma ou outra questão ali de aplicação direta de fórmula, mas no geral eu achei uma prova aí com questões que não tinham questões muito difíceis, né? Bem, então sem mais enrolação, vamos juntos resolver mais esse trem de física! Vamos começar com a questão 92, que é uma questão de eletrodinâmica que mostra a aplicação de um dispositivo elétrico e também mostra como que às vezes a gente tentar resolver aí coisas de casa com soluções simples às vezes não dá muito certo. Bem, o enunciado é o seguinte: o adaptador de tomada do tipo T, conhecido também como Benjamin, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito A2A, né, mostrado aí nessa questão, representa um aparelho de resistência elétrica R ligado a esse adaptador de resistência interna e a resistência elétrica R. E aí na figura 2B, eu tenho a mesma representação aí desse adaptador, porém eu tenho 3 equipamentos ligados nesse dispositivo, né? Ligados aí nesse T. Então, e esses equipamentos, eles vão ter a mesma resistência R do equipamento da figura 2A. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais aí de uma mesma tomada elétrica, né? Então está sujeito a uma mesma diferença de potencial, né? Uma mesma tensão. E fala para considerar todos esses resistores aí como resistores ômicos. E aí, considerando-se então, essa figura 2B, comparando ela, né, com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da... Bem, antes de ver aí as alternativas, vamos só destacar aqui no desenho do diagrama, que aqui, ó, bem, nessa representação aqui da figura 2A, eu vou ter o Rzinho aqui, né, a minha resistência interna do adaptador, e vou ter o Rzão aqui, que é a resistência do meu equipamento ligado no T. Essas duas resistências, elas estão em série. Então, se eu quiser representar, colocar aqui o A, que é esse primeiro circuito, se eu quiser representar a resistência equivalente aí da resistência interna, né, o Rzinho com o Rzão, se eles estão em série, eu sei que a resistência equivalente em circuitos em série, basta eu somar as duas resistências. Ok. Se eu pensar agora na figura 2B, onde eu tenho 3 equipamentos ligados aí nesse adaptador em T, bem, olha só, eu tenho a resistência interna, né, Rzinho. Essa resistência interna, ela está em série com essas 3 resistências. Eu posso pensar essas 3 resistências aí como se fosse uma coisa só. Então, vamos primeiro olhar qual que é a resistência equivalente dessas 3 resistências e depois somar essa resistência equivalente com o R, né, porque vai estar em série. Então, se as 3 resistências têm o mesmo valor Rzão, eu sei que a resistência equivalente eu posso escrever simplesmente como R sobre 3.
Então, para fazer a resistência equivalente total, basta fazer R mais R dividido por 3. Vamos para as alternativas. Ó. Alternativa A fala que a tensão em R, então, em decorrência do aumento da tensão em R. Ora, nesse circuito aqui, da figura aqui 2A, a tensão em R, então nos terminais aqui, né, de R, lembrando, né, um circuito em paralelo, as resistências aí que estão em paralelos, né, os dispositivos elétricos, estão sujeitos a uma mesma tensão. E essa tensão vai ser a mesma tensão que o dispositivo aqui na figura 2A também está sujeito. Por quê? Ora, os pontos C e D são os terminais de uma tomada, né, da mesma tomada. Então, a diferença de potencial entre C e D é a mesma. Vamos dizer aí uma diferença de potencial de 127 volts, ou para facilitar aqui, 110 volts, como muita gente está acostumada a dizer. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma diferença de potencial de 110 volts entre os terminais C e D. Bem, ao a corrente ali passar pela minha resistência interna, né, Rzinho, vai ter uma queda de tensão, né? Mas essa queda de tensão vai ser a mesma, tanto no desenho aí 2A, no circuito, né, 2A, quanto no circuito 2B. Logo, a resistência em R, desculpa, a tensão em R vai ser a mesma, tanto quando eu tenho aí apenas um dispositivo ligado no T, ou quando eu tenho 3 dispositivos ligados no T. Então, essa alternativa A gente já descarta. Bem, a corrente, então, né, esse superaquecimento aí pode ser devido em decorrência, né, do aumento, letra B, o aumento da corrente em R. Bem, corrente em R, vamos pensar aqui. Eu já sei que a minha diferença de potencial entre os terminais aqui de R é uma diferença de potencial igual, né, nas duas situações. Ora, se eu tenho uma diferença de potencial igual e a resistência vale R para ambos os casos aí, nas duas situações, pela lei de Ohm, eu sei que a corrente, então, em cada um desses resistores vai ser a mesma. Então, a alternativa B eu também vou descartar. Alternativa C. Então, é decorrência do aumento da tensão entre C e D, os terminais da tomada, né? A gente já viu que vão estar sujeitos a uma mesma tensão. Descarto também, vou pular a alternativa D, porque vai ser a minha alternativa correta, e vamos olhar a alternativa E. Fala então que é em decorrência do aumento da resistência equivalente entre C e D. Ora, a gente já viu aqui, olha só, a gente já viu que as resistências equivalentes são essas, né, para a situação A e para a situação B. Na situação B, eu tenho Rzinho mais R dividido por 3. Ora, e na situação A, Rzinho mais R. Então, se na situação B eu divido R por 3, eu sei que a resistência equivalente ela não sofreu um aumento, né, na situação B, mas ela sofreu uma redução. Então, essa alternativa eu também descarto. Sobrou a minha alternativa D, que vai ser a alternativa correta. Vamos ver por quê. Bem, fala que é em decorrência do aumento da corrente entre C e D. Olha só, como que eu calculo a corrente total aí que passa entre C e D? Basta eu fazer, né, a diferença de potencial entre os pontos C e D dividido pela minha resistência equivalente. Então, no caso de A, R mais Rzão, né, equivalente. No caso de B, eu posso fazer diferença de potencial entre os pontos C e D dividido por R mais R sobre 3. Vamos colocar alguns valores para a gente ver que realmente a corrente, na situação onde eu ligo
3 dispositivos, vai ser uma corrente bem maior. Olha só, vamos supor que a tensão é de 110 volts. E aí, vou colocar uns valores aqui, um valor qualquer, da minha cabeça mesmo. Vamos supor que o Rzinho vale, sei lá, 0,5 ohms. E o Rzão vale 3 ohms. Então, aqui eu vou ter 110 dividido por 3,5. Isso aqui vai dar, digamos, aproximadamente 30 amperes. Ok? E aí, se eu pegar, então, esses mesmos valores, né, na situação B, eu vou ter aqui, ó, a intensidade de corrente vai ser igual a tensão, que é a mesma, 110, dividido, ó, o Rzinho meio, o R, a gente viu, a gente colocou aí um valor aleatório de 3, né, 3 dividido por 3 dá 1, então daria 1,5. Então, se eu pegar 110 dividido por 1,5, vai dar aí aproximadamente, então, aproximadamente, né? Não é igual, não. Aproximadamente 70 amperes. Então, sim, a gente vê que na situação onde eu ligo os 3 dispositivos, eu tenho uma probabilidade grande aí de ter um superaquecimento, né? Se esses aparelhos aí tiverem uma potência aí considerável. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Indo para a questão 96. É uma questão de ondulatória. Vai falar aí de um fenômeno conhecido na física como ecolocalização. E aí o enunciado é o seguinte, ó. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com uma sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção das ondas ultrassônicas. Aqui ele já te deu uma dica. Ó. Fala que é emissão e recepção dessas ondas sonoras, né, de alta frequência, ultrassônica. Então, vai ter que emitir a onda e vai ter que receber essa onda. E aí, esse fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica bem, peguei aqui um exemplo de um morcego, né? Então, ele vai emitir uma onda ultrassônica, essa onda vai encontrar um obstáculo, né? Um objeto, um outro animal, ou sei lá, uma parede, qualquer coisa, uma árvore, vai bater nesse obstáculo e vai voltar para o morcego. E aí é pela diferença de tempo, né, entre emissão e recepção que eles conseguem saber a distância que esse objeto está, né, dele. Então, a onda tem que bater nesse obstáculo e voltar. Então, a onda tem que refletir nesse obstáculo. Por isso, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A, é o fenômeno da reflexão, que é responsável pela ecolocalização de alguns mamíferos, como morcego ou golfinho. Questão 97, uma questão aí de termologia. Bem, o enunciado diz, ó, um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que um instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros eles são feitos de um bulbo preenchido de mercúrio conectados a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento ele se justifica, pois é necessário que... Bem, o aluno, para responder corretamente essa questão, só tem que lembrar que corpos em temperaturas diferentes, eles tendem a entrar em equilíbrio térmico. E para entrar em equilíbrio térmico, ele vai necessitar de um tempo, né, para que a temperatura dos corpos se iguale. Então é isso que acontece, né? A temperatura do corpo humano vai se igualar à temperatura ali do mercúrio, né, que é desse termômetro. Então vamos para as alternativas. Na letra A fala o termômetro e o corpo. Né? É necessário que o termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna. Bem, energia interna
e temperatura são proporcionais, mas não são a mesma coisa. Então, o termômetro e o corpo não vão ter a mesma energia interna, porque energia interna tem a ver com a energia cinética, né, que tem a ver com a temperatura, e energia potencial das moléculas de um corpo, e também tem a ver com o número de mols, o número de moléculas. Então, a energia interna não vai ser igual. Mesmo que a temperatura dos corpos sejam iguais, não quer dizer que a energia interna vai ser igual, porque tem outros fatores que alteram, que compõem, né, a energia interna de um material. Então, a alternativa A a gente já descartou. Alternativa B, a temperatura do corpo. Então, é necessário que a temperatura do corpo passe para o termômetro. A temperatura, que é aí o grau de agitação das moléculas, né, não vai ter como passar de um corpo para outro. Elas vão se igualar em valores, mas não há transferência de temperatura de um corpo para outro. Então, a alternativa B a gente também desconsidera. A alternativa C a gente pula, porque vai ser a correta. A alternativa D, a quantidade de calor, então é necessário que a quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Bem, quantidade de calor, né? O corpo, ele não tem calor, não possui calor. Então, não tem como a quantidade do calor ser a mesma, já que os corpos ali eles não possuem calor. Calor vai ser energia em trânsito, né? Vai ser a transferência o fluxo térmico, né? A transferência de energia térmica aí, fluindo aí de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, essa alternativa D a gente desconsidera. A E, também pelo mesmo motivo que fala que é necessário que o calor do termômetro passe para o corpo. Então, como os corpos eles não têm calor, então não tem como o calor passar de um corpo para o outro. Ficamos com a alternativa C, que vai ser a alternativa correta, que diz que é necessário que o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Então, quando o corpo, né, que está medindo a temperatura, e o termômetro estão na mesma temperatura, a gente sabe dizer qual que é a temperatura do corpo, de acordo com a escala ali do termômetro. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Questão 98. É uma questão de mecânica que vai falar sobre movimento circular. Ao enunciado, no Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva do S do Senna numa trajetória, então tem uma curva aqui em formato de S, numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Quais são a direção e o sentido da aceleração do carro? Muito aluno já buga aqui, né? Porque fala, pai, se o enunciado me falou que a velocidade é constante, e eu sei que aceleração é variação da velocidade, se a velocidade é constante, como que eu vou ter aceleração? Bem, aí a gente tem que lembrar que, numa trajetória curvilínea, cada trecho aqui, se eu for separar os trechos aqui dessa trajetória curvilínea, cada trecho ele é um segmento aí de um círculo. Então, eu posso analisar essa questão aqui, ó, pensando em uma trajetória circular. Então, peguei ali cada trechinho, né? Se eu sei que é um segmento de círculo, vamos analisar o movimento circular aqui, que vai ser mais tranquilo. Bem, a velocidade em um movimento circular, ela sempre vai ser, o vetor velocidade, sempre vai ser tangente a essa minha trajetória. Beleza. Então, o módulo dessa velocidade não está mudando, porém, a direção e o sentido da velocidade está mudando a cada ponto aí da minha trajetória, mantendo sempre tangente aí a essa trajetória circular. Para mudar a velocidade, tem que ter uma aceleração.
Então, por mais que não vou estar mudando o módulo da velocidade, estarei mudando, nesse caso, a direção e o sentido da velocidade. E para mudar essa direção e sentido, mantendo sempre tangente, eu tenho que ter uma aceleração fazendo um ângulo de 90 graus com a minha velocidade. Então, olha só, a aceleração, então, vai ter sempre uma direção que vai ser a mesma direção do raio dessa trajetória circular. Então, vai ter uma direção radial. Então, aqui a gente já descartou as alternativas C, D e E. Fiquei com a alternativa A e B. Aí, então, e eu sei também que se está mudando aí a velocidade, né, mantendo essa velocidade tangente, olha só para o desenho que eu fiz. Ó. A aceleração, então, ela sempre vai ser apontada para o centro. É daí que vem o nome aceleração centrípeta, que significa ir buscando o centro. Então, a alternativa correta para essa questão é a aceleração vai ser radial e apontada para dentro da curva. Alternativa B. Questão 99. Mais uma questão aí de termodinâmica. Falando aí da produção do leite UHT. O leite UHT é o leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização, elevando aí sua temperatura homogeneamente a 135 graus Celsius por apenas 1 ou 2 segundos. O leite é esterilizado sem prejudicar significativamente seu sabor e aparência. Desse modo, ele pode ser armazenado sem a necessidade de refrigeração por meses. Então, para alcançar essa temperatura, sem que a água que o compõe, né, que compõe a água que está no leite, vaporize, o leite é aquecido sob alta pressão. E aí é necessário, entretanto, depois desse aquecimento sobre alta pressão, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento. Aí, para tanto, a pressão, agora então, a pressão é reduzida subitamente, de modo que a parte da água vaporize e a temperatura diminua. E aí a pergunta é, então, nesse processo termodinâmico que explica aí a redução súbita de temperatura, Bem, para responder essa questão, a gente tem que lembrar que a vaporização é aí um processo endotérmico, né? Então, parte da energia interna do leite tem que ser transferida para a água, né, para as moléculas de água, para a água vaporizar. Então, quando abaixa a pressão, abaixando aí a pressão, essa água que estava numa determinada temperatura vai começar a vaporizar e essa vaporização se deu pela transferência de energia interna, né, de calor, da temperatura do leite para as moléculas de água. Então, a resposta correta para essa questão vai ser a alternativa que fala, ó, então, essa redução súbita de temperatura, né, o que explica é a transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite. Então, alternativa correta, alternativa letra E. Questão 100. Uma questão aí de eletromagnetismo. Que fala: os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas lançadas pelo Sol no espaço em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. Pode ser a aurora boreal ou a aurora austral. Quem quiser dar uma olhadinha no meu vídeo que eu tenho aqui no canal do YouTube, falando tudo sobre as auroras. Bem, aí a chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Esses efeitos, então, eles são minimizados na Terra pela ação de seu ou da sua. Então, vamos pensar aqui nas auroras.
boreal e austral. Então eu tenho o Sol aqui emitindo muita radiação eletromagnética, mas também essas partículas carregadas, né, os ventos solares. Então também tenho partículas carregadas aqui que o Sol está emitindo. Bem, essas partículas elas vão em direção à Terra. Aqui, desenhar aqui bonito nosso planeta Terra. Bonito esse desenho, hein? Bem, e uma característica do nosso planeta é que nosso planeta ele tem linhas de campo magnético. Essas linhas de campo magnético é como se tivesse um grande ímã aí no interior do nosso planeta. Bem, essas linhas de campo, pela força magnética ali que as partículas solares vão sofrer ao interagirem com esse campo magnético, a grande parte dessas partículas são desviadas e não chegam a atingir a Terra. Então, por isso que esse efeito das partículas, né, dessas interferências de telecomunicações, né, são minimizados por esse campo. A gente já respondeu a questão, né? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre as auroras. Parte dessas partículas são capturadas pelas linhas de campo magnético da Terra. E essas partículas entram numa trajetória helicoidal, seguindo, né, ao longo das linhas de campo. E aí é por isso que essas partículas, quando atingem a Terra, elas vão para os polos. Então, se for para o Polo Norte, é onde acontece a aurora boreal, que vai ser a interação dessas partículas, né, altamente carregadas com moléculas da nossa atmosfera e vai liberar luzes, né? Por isso que as auroras são aquele espetáculo de luzes coloridas no céu aí dos polos da Terra. Então, se for no polo próximo ao Polo Norte, é a aurora boreal, próximo ao Polo Sul, vai ser a aurora austral. Bem, a gente já extrapolou, né, o que a questão pediu, então a gente já sabe então que esses efeitos indesejáveis aí, eles são minimizados na Terra, então, pela ação de seu campo geomagnético, ou simplesmente campo magnético. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 105. Mais uma questão de termodinâmica, uma questão bem tranquila sobre mudança de fase. O enunciado diz, para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, o SiO2, principal componente do vidro. E aí, para isso, submeteu-se a amostra desse óxido, né, ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo, ao final, um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção desse gráfico, aí o analista concluiu que a amostra encontra-se pura. Isso é um dado importante. Então, a amostra é uma amostra de uma substância pura. E aí os dados que a gente tem aí no enunciado é que a temperatura de fusão 1.600 graus Celsius e a temperatura de ebulição 2.230 graus Celsius. E aí pergunta qual que é o gráfico obtido pelo analista. Como que eu sei qual que é o gráfico? Se eu olhar nos gráficos aqui, todos os gráficos vão ter as temperaturas, né, de fusão e de ebulição. Lembrando, né, fusão, né, mudança de estado sólido para líquido, ebulição líquido para vapor. Como que eu sei? Uma característica das substâncias puras é que enquanto ocorre a fusão e enquanto ocorre a ebulição, né, enquanto está ocorrendo mudança de fase, não há aumento de temperatura. Todo o calor, nesse caso aí, absorvido pela substância, vai ser utilizado para enfraquecer, né, as moléculas ali desse material, desse óxido de silício. Então, eu tenho que permanecer um tempo onde ocorre a minha mudança de fase sem que haja a mudança de temperatura. Então, é só olhar o gráfico onde tem patamares, aí, né, dois patamares. Um patamar na temperatura de 1.600 graus Celsius e outro patamar na temperatura de 2.230. Então, vamos olhar aqui,
Na alternativa da letra D, então eu tenho 2 patamares. Então eu posso dizer que aqui está ocorrendo a fusão e aqui está ocorrendo a ebulição. Então, nesses 2 patamares, é onde eu tenho a mudança de fase, logo é onde a temperatura não varia. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Passando para a questão 111. Mais uma questão de termodinâmica, que na verdade fala sobre uma confusão que muita gente fala quando utiliza aí a unidade BTU. Então, vamos para o enunciado. BTU, né, que é uma sigla aí que significa unidade térmica inglesa, é definida como a quantidade de calor, é importante, o que ela é? A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra, ou 0,45 quilogramas, de água de 59,5 para 60,5 Fahrenheit, sob a pressão constante de uma atmosfera. Parece muito essa unidade aí com o calor específico, né? Calor específico de um material qualquer. Os alunos acho que estão bem mais habituados com o calor específico, que é a quantidade de calor para você elevar em 1 grau Celsius determinada massa de uma substância. Olha só, é exatamente isso que é o BTU, né? Quantidade de calor necessária para elevar, mas nesse caso a massa de um material não é qualquer, é a água, né? Então, elevar 1 libra, ou 0,45 quilogramas de água, elevar em 1 Fahrenheit, se tiver a uma pressão de uma atmosfera. Essa unidade BTU é utilizada, então, de forma errônea por diversos profissionais, como sendo a potência de resfriamento do aparelho. Então, a pergunta é: como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição de BTU? Então, tem algumas alternativas aí. BTU dividido por hora, dividido por metro ao quadrado, vezes hora, vezes metro ao quadrado. Tal. Enfim, o aluno tem que lembrar, para fazer essa questão, que a definição de potência vai ser potência igual a energia dividido por energia gasta ali, né, no processo em um determinado intervalo de tempo. Então, é energia por tempo. Bem, se o BTU ele é quantidade de calor, né, necessária aí, né, para elevar esse 1 libra de água e tal, em 1 grau Fahrenheit aí de temperatura, bem, quantidade de calor é uma unidade de energia, né? Ora, então eu poderia escrever aqui que a potência poderia ser igual a quantidade de calor sobre uma unidade de tempo? Posso. Então, no lugar aqui da minha quantidade de calor, eu vou colocar, então, já a minha unidade BTU. Então, olha aqui, eu posso escrever em termos de BTU a potência como sendo BTU dividido por uma unidade de tempo, que pode ser segundo, minuto, hora, tanto faz. É só eu buscar aqui nas minhas alternativas onde eu tenho BTU dividido por uma unidade de tempo. Lembrando que quando eu tenho menos 1 aqui no expoente, eu posso inverter esse valor aí, deixar ele no denominador. Então, olha a questão, desculpa, a alternativa A, que vai ser a alternativa correta. Olha só, eu tenho BTU vezes hora elevado a menos 1. Isso aqui é a mesmíssima coisa. É como se eu estivesse escrevendo. Então, ó, BTU dividido por hora. Então, se eu quiser representar e eu falar sobre a potência de um equipamento em termos de BTU, eu posso deixar BTU dividido por hora, BTU por hora. Então, essa sim é uma unidade de potência.
E vamos para a questão 114. É uma questão tranquila de análise gráfica. O enunciado diz: o custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidrelétrica, de modo que, a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Então já tem duas informações importantes aí nesse enunciado, né? Falando que as redes de transmissão ela aumenta linearmente, então o gráfico do custo com a distância tem que ser uma reta, com uma inclinação, né, crescente com a distância. E ele fala que a energia solar fotovoltaica ela não depende da distância. Então, um gráfico aí do custo com a distância tem que ser uma reta aí na horizontal. Ok. Então, assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidrelétricas, através das redes de transmissão, o uso da energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa viável. Então, dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente os custos de uso da energia solar fotovoltaica, né, que abreviou aí por ESF, e os custos da implantação de redes de transmissão, então, usando aí só RT, né, para representar redes de transmissão, né, isso em função da distância Bem, então vamos dar uma olhada nos gráficos e a gente já sabe, então, que o RT tem que ser uma reta com inclinação, né, crescente à medida que passa o tempo. Então, eu já vou eliminar essa letra alternativa E, porque o RT está decrescente. E já vou eliminar também a alternativa A, porque na alternativa A, o RT aí ele está uma reta horizontal. Ok. O ESF ele tem que ser uma reta horizontal, né? Já que a energia fotovoltaica, o custo não varia com a distância. Então, eu já vou eliminar aqui a letra C, porque aqui o ESF está uma reta aí inclinada, né? Decrescente. E fiquei, então, com as respostas aqui, as alternativas B e D, como possíveis alternativas, onde eu tenho o ESF, uma reta horizontal, e o RT, uma reta inclinada e crescente, né? À medida que a distância aí aumenta. E aí, no enunciado, fala que as redes de transmissão, a partir de uma determinada distância, né, esse RTI passa a ter um custo maior do que energia fotovoltaica. Então, se eu olhar aqui a alternativa B, olha só, na alternativa B, num primeiro momento, onde eu tenho uma distância aí, relativamente menor, né, do ponto onde está gerando energia, né, para o consumidor, então, esse RT aqui, o custo, ele está abaixo do custo da energia fotovoltaica. Num determinado instante aqui, numa determinada distância, melhor dizendo, esse RT começa a ter um custo mais elevado. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Bora para a questão 117. Mais uma questão aí de calorimetria, né, termodinâmica. Bem, na questão 117, dá uma olhadinha no enunciado. Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são usados, por exemplo, né, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo, então considere a tabela que representa a condutibilidade térmica, vai ser representada aí pela letra K,
de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Então, eu tenho uma tabelinha aí com valores decrescentes de condutibilidade térmica. Bem, então, a condutibilidade térmica, até se a gente analisar a unidade de medida aqui, né, que a tabela aqui traz, eu tenho quilocaloria por hora por metro por grau Celsius. Então, a condutibilidade térmica me diz qual que vai ser essa transferência, né, de calor. Então, quanto calor eu vou conseguir ali perder, né, vamos pôr a panela ali com o alimento quente, quanto de calor esse material vai perder para o ambiente, né, por tempo, por uma unidade de tempo, por uma unidade da espessura ali do material, e também em relação à temperatura inicial que esse material estava, ou que o alimento estava. Bem, então a pergunta é: qual desses materiais é o recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Bem, essa questão assim, é bem tranquila e bem direta, né? Porque se eu quero manter esse alimento aquecido por um maior intervalo de tempo, significa que o material ali da minha panela tem que perder o calor aí para o ambiente, transferir calor numa taxa menor. Então, basta eu olhar na tabela e ver qual que é o material que eu tenho uma menor condutibilidade térmica. Então, eu vou ter uma menor taxa de transferência de calor, né, do alimento ou da própria panela para o ambiente externo. Então, a resposta correta, se essa tabelinha aqui está em ordem decrescente de condutibilidade térmica, a resposta correta vai ser o material aí 5, né, a cerâmica, que vai dar a alternativa E. Então, essa é a alternativa correta para essa questão. Bora para a questão 118. Uma questão que vai tratar sobre o efeito fotoelétrico. As células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os principais componentes dos painéis solares e são capazes de converter, com certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada por um fenômeno físico chamado efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico, inclusive, foi o estudo que deu a Einstein o Prêmio Nobel de Física. Não foi relatividade. Então, o Prêmio Nobel que Einstein recebeu de Física foi sobre os estudos que ele fez sobre o efeito fotoelétrico. Então, esse efeito fotoelétrico aí, né, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, né, o efeito fotoelétrico, de forma simplificada, vai ser representada por qual alternativa? Bem, rapidamente aqui, vou explicar para vocês o que é o efeito fotoelétrico. Vamos supor que eu tenho aqui uma placa de metal e tenho uma luz aqui incidindo nessa placa. Vou colocar aqui como se fosse uma lanterna. Eu tenho luz aqui incidindo nessa placa de metal. E quando essa luz aqui incide na placa de metal, elétrons são liberados dessa placa. Então, o aluno tem que saber que, pela física quântica, há uma dualidade, né, do comportamento da luz aí, uma dualidade onda-partícula. Então, ora a luz se comporta como uma onda, ora a luz se comporta como partícula. Nesse caso aí, a gente tem que levar em consideração essa característica corpuscular. E a gente sabe que as partículas de luz são, na verdade, os fótons. Então, para esse efeito
fotoelétrico, se a gente quiser explicar simplificadamente, a gente vai ter fótons colidindo ali no metal, então há uma absorção dos fótons e uma emissão de elétrons. Então é só a gente olhar qual alternativa que vai corresponder a essas características, né? Onde eu vou ter absorção de fótons e emissão de elétrons. Se eu olhar a alternativa A, é exatamente o que a gente estava falando aqui, ó. O efeito fotoelétrico, então, é explicado de maneira simplificada pela absorção de fótons, que são as partículas de luz incidindo ali naquele material, metal, um semicondutor, e na emissão de elétrons desse material. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Indo para a questão 120, que é uma questão talvez um pouco mais difícil, porque é uma parte da matéria que também às vezes a gente deixa de lado no curso normal aí de física, porque às vezes não dá tempo da gente falar sobre força contra-eletromotriz. Então vamos para o enunciado. Diversos brinquedos são constituídos de pilha ligadas a um motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados, em que o epsilon aí nessa letra E estilizado, né, representa a força eletromotriz, Fem, da pilha, e esse epsilon linha, esse E estilizado aí com um tracinho, representa a força contra-eletromotriz. Então, FC é M do motor, e a gente ainda tem aí o R e o R', que são as resistências internas, né? O R é a resistência do gerador e o R' a resistência do motor. Então, um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. Então, se travou o eixo do motor, o motor vai parar de girar. Então, o que ocorre com a força contra-eletromotriz e com a energia fornecida pelas pilhas que ocasionam danos ao motor quando o eixo de rotação é travado? Aí uma coisa que o aluno tem que lembrar para resolver essa questão é que a força contra-eletromotriz ela vai ser igual à energia, a parte da energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia. A força contra-eletromotriz tem a ver com os receptores, né? Então, com um motor, ou pode ser um alto-falante, né, um motor de um liquidificador, qualquer equipamento que vai pegar a energia elétrica e vai transformar em outro tipo de energia. Pode ser energia cinética, por exemplo, no eixo do motor aí, girando desse brinquedo. Pode ser em um alto-falante ou outros tipos de energia. Então, vai ser igual, colocar aqui a letra tal, que vai representar a parte dessa energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia, dividido por uma unidade de carga. Bem, se nesse problema houve o travamento do eixo, significa que nenhuma energia elétrica foi transformada em um outro tipo de energia, né? Na energia, nesse caso, a energia cinética de movimento do motor. Logo, se não houve essa transformação de energia em energia útil, né? Então a força contra-eletromotriz, nesse caso, é igual a zero. Então a força contra-eletromotriz vai ser igual a zero e toda energia fornecida por essa pilha vai ter que ser dissipada aqui na resistência interna do motor. Então, por isso que a resposta correta para essa questão vai ser a alternativa D. Questão 126 é uma questão aí, mais uma questão, né, de eletrodinâmica. É uma questão tranquila, apesar que o aluno deveria lembrar a fórmula de capacitância. Então esse é o ponto aí que eu acho mais difícil, que muitos alunos não conseguem lembrar dessa fórmula, que não é uma fórmula tanto utilizada. Bem, então o desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias.
Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com alta tensão. Aí, usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico. É aqueles aparelhos, né, que os socorristas usam ali 2 eletrodos e dão choques no peito da pessoa ali acometida por ataques cardíacos ou arritmia. Esses choques aí fazem com que o coração volte a pulsar. Então, um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacitor de 70 microfarads. Lembrando que é farad e não Faraday, né? A unidade de medida aí de capacitância. Então, que pode armazenar esse capacitor cerca de 220 joules, quando esse desfibrilador está conectado a uma tensão de 2.500 volts. E aí o valor da carga armazenada por esse desfibrilador em Coulomb é de... Bem, essa questão, a resolução é muito direta e basta o aluno lembrar que capacitância é definido por Coulomb por volt. Então, 1 Coulomb por volt é a definição de um farad, né, que é a unidade de capacitância. E sabendo disso, se eu quero saber a carga armazenada, é só eu multiplicar cruzado aí, né, e isolar o meu Q da equação. Então fica carga armazenada é igual a capacitância vezes a tensão. Bem, então a carga armazenada vai ser capacitância, foi dado no enunciado, né, 70 microfarad. Então lembrando que o micro aí é a mesma coisa de eu multiplicar por 10 elevado a menos 6, né, da unidade padrão. Isso multiplicado por 2.500 volts. Então, fazendo aqui a carga, se eu pegar 70 vezes 25, eu tenho 175.750. 0,10 a menos 6 aqui, menos 2, vezes 10 elevado a menos 4. Então, a carga armazenada aí por esse capacitor é igual a 0,175 Coulomb. Então, a alternativa correta para essa questão vai ser a alternativa C. Passando aí para a questão 132, a última questão de física desse Enem 2020, o Enem Digital, que vai trazer alguns conceitos aqui de física moderna. É uma questão, eu acho, de um nível mediano. O enunciado é o seguinte: no final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são tubos aí sobre vácuo em que ligam 2 placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no anodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo. Então aqui nessa ponta, né, tem o anodo e esses raios eles vão até a outra extremidade aí desse tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem com um revestimento especial, como pode ser observado aí na figura. Em medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas. Então, essa é uma informação importante, que independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas. Então, não vai ser devido a, por exemplo, moléculas que vai depender de cada elemento químico, né? Então, tem que ser, esses raios catódicos aí tem que vir de algumas partículas elementares, né? Então, tem que ser prótons, elétrons, nêutrons, que são constituintes aí de toda a matéria, né? De todas as substâncias. E aí a pergunta, então, a radiação, né, invisível detectada
nas ampolas, ela vai ser constituída por... Bem, vamos analisar o desenho. A gente já sabe que vai ser constituída, então, por uma partícula elementar. Pode ser próton, nêutron, elétron. Vamos ver pelo desenho qual partícula é essa. Então, se os raios catódicos aí, eles saem aqui do anodo e vão até essa outra parte aqui dessa ampola, olha só, aqui eu sei que o raio ele foi desviado, né? Ele estava vindo aqui na parte central da ampola e foi desviado para a parte de baixo da ampola, né? E o que causou esse desvio foi essa placa, esse conjunto de placas aqui, onde eu tenho na parte de cima uma placa negativa e na parte de baixo eu tenho uma placa positiva, né? Então eu tenho um campo elétrico ali entre essas duas placas. Se a partícula foi atraída pela placa positiva, né, ou repelida pela placa negativa, ora, eu sei que sinais de carga, aí, né, sinais iguais, eles vão se repelir, sinais opostos, eles vão se atrair. Então, se foi atraído pela placa positiva, tem que ser uma partícula negativa. Ora, e a gente sabe que partículas elementares aí negativas são, né, os elétrons. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. E com isso a gente finaliza a resolução dessas questões do Enem Digital 2020, as questões de física. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender essas questões. Para quem está estudando aí para o Enem, é ótimo vocês reverem as questões, né, dos Enems anteriores, porque o Enem segue o mesmo padrão de questões. Para quem fez o Enem Digital, espero que tenha saído bem e espero que com a resolução que a gente fez tenha entendido bem essas questões. Compartilhem o vídeo, me sigam aí nas redes sociais. Até o próximo Trem de Física!